pessoal, prova de 2024 e essa questão de número 8 era a primeira questão de astronáutica que falava sobre foguetes. Se você não assistiu, assista a aula de astronáutica onde eu falei sobre foguetes. O link vai estar aparecendo aqui em cima e você também vai encontrar lá na playlist do nível 4, beleza? Então, questão aqui da prova do nível 4 da OBA de 2024 sobre astronáutica. Essa questão de número 8, gente, ela fala sobre o foguete Starship, esse grandão que está aqui atrás de mim, ó. Esse foguete da Starship, ele é um foguete da empresa SpaceX, do Elon Musk. E esse foguete, ele tem dois estágios. Ele tem o estágio 1, esse grandão que está bem atrás de mim. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Esse daqui, esse estágio 1, ele é chamado de Super Heavy. É aquele que acaba voltando de ré, você já deve ter ouvido falar por aí. O Super Heavy é a que tem maior massa do foguete e ele tem 33 motores Raptors para ser acionados e impulsionar aí o foguete em direção ao espaço. Então é ele que vai dar o maior impulso para o foguete atingir aí a velocidade necessária para sair aí da gravidade da Terra, beleza? O segundo estágio é esse pequenininho aqui, que fica aqui em cima, ó. Esse segundo estágio, ele tem uma massa bem menor e ele tem, se eu não me engano, 6 motores, que ele menciona aqui, ó, 6 motores Raptors, beleza? Muito bem, essa questão de astronáutica, você vai precisar utilizar as leis de Newton para poder resolver ela. Ela tem duas perguntas. Vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês a pergunta A, que diz o seguinte. Note bem, ó. Utilize a segunda lei de Newton. Para quê, professor? Para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força empuxo dos 6 motores Raptors seja de 1,4 vezes 10 elevado a 7 newton. Gente, então nós precisamos calcular a aceleração do segundo estágio, desse pequenininho aqui. E como que nós vamos fazer isso, professor? A gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Vamos lembrar? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para quem não lembra, não assistiu a aula lá de leis de Newton, força resultante é o resultado de duas ou mais forças que estão agindo sobre o objeto. Nesse caso aqui, gente, nós temos duas forças agindo no segundo estágio do foguete Starship. Quais são elas? A força de empuxo é 2, feita pelos 6 motores, beleza? Essa força de empuxo vai impulsionar o foguete, é ela que vai causar aqui também a aceleração, vai estar no mesmo sentido da aceleração. Então, ela é a maior força que está atuando sobre esse segundo estágio. Mas nós também temos, gente, a gravidade. A gravidade da Terra puxando esse segundo estágio para baixo é a massa do segundo estágio vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos lá, ó. Preste atenção. A força resultante, então, será o resultado dessas duas forças. Quais, professor? A força de empuxo é 1, não é isso? É 1 não, até coloquei errado. É 2. Deixa eu colocar aqui direitinho. A força de empuxo é 2, que é a maior, já que ela está no mesmo sentido da aceleração, menos a força da gravidade, que é a massa do segundo estágio vezes g, que é a aceleração da gravidade. Isso é igual a massa do segundo estágio vezes a aceleração do segundo estágio, que é justamente, lembra, é justamente o que nós queremos calcular. Ele está pedindo para a gente calcular essa aceleração. Então, vamos logo isolar ela de um lado aqui da equação, beleza? Vamos pegar aqui, ó, a massa do segundo estágio que está multiplicando e vamos passar para lá dividindo. Vai ficar como? Vai ficar que a aceleração do segundo estágio será igual. Do lado de lá tem um empuxo 2 menos. Para quem não lembra, gente, empuxo, força de empuxo, é uma força resultante da explosão, no caso da explosão dos motores lá do segundo estágio, tá? Muito bem, empuxo é 2 menos a força da gravidade, que é a massa do segundo estágio vezes a gravidade.
Tudo isso dividido por quem? Pela massa M2 que veio para cá dividindo. Lembra? Passamos essa massa que estava multiplicando a aceleração, dividindo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desmembrar essa subtração. Vai ficar o empuxo dividido pela massa 2. Você vai já entender por que eu estou fazendo isso daqui, ó. Vamos lá. A aceleração 2, então, será igual ao empuxo E2 dividido pela massa 2. Eu estou só separando essa subtração, tá? Quando eu separar aqui, ó, massa 2 vezes gravidade dividido por massa 2, eu vou poder cancelar essa massa aqui, tá? Vai ficar somente a gravidade, vai ficar assim, ó, que a aceleração do segundo estágio será igual ao empuxo, que está impulsionando lá o segundo estágio sobre a massa do segundo estágio, menos a gravidade. Isso vai facilitar muito as nossas continhas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos agora substituir os valores. Preste atenção, o empuxo é 2, tá aqui. Ele deu bem aqui, ó, no enunciado aqui da pergunta A. É igual a 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. Beleza? Esse é o empuxo. Então, vamos colocar aqui, ó, substituindo aqui os valores, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 7 dividido pela massa 2. Quanto é a massa 2, professor? A massa do segundo estágio, pessoal, tá aqui ela, ó. É 1.400.000 quilos é a massa do segundo estágio, M2, tá? Então, vamos lá. Se a gente colocar em notação científica, vai ficar 1,4, como é 1.400.000, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 6, ok? Menos a gravidade. Quanto é a gravidade? Ó, bem aqui ele deu, é 10. Então, menos 10. Veja bem, dividindo, quando a gente dividir 1,4 por 1,4, vai dar 1, certo? 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 6 vai sobrar apenas 10. Então, 10 menos 10 vai dar quanto? Ó, isso daqui, gente, ó, isso daqui dá 10. Porque 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 6, repete a base, subtrai os expoentes, 7 menos 6 vai dar 1. Então, vai ficar 10 elevado a 1, que é 10. E 10 menos 10, ó, 10 menos 10, que é o da gravidade, vai dar 0. Ou seja, resultado, a aceleração do segundo estágio no momento de separação é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do segundo estágio no momento da separação, ok? É 0. Professor, tudo isso para dar 0? Tudo isso para dar 0. Então, alternativa, pergunta A dessa questão 8 é 0. Beleza? Talvez, pessoal, você ainda não tenha compreendido. Professor, não entendi por que a aceleração lá do segundo estágio é 0. O foguete não está indo para cima, não? Está, gente, mas essa aceleração A2 do segundo estágio, ela é uma aceleração em relação ao primeiro. Como eles ainda estavam colados no momento em que eles vão se separar, essa aceleração do segundo estágio em relação ao primeiro que ainda está colado nela é 0, tá certo? Vamos ver agora a pergunta B. A pergunta B, ele vai perguntar o seguinte, ó, pedir que você calcule a aceleração do primeiro estágio. Supondo que no momento da separação, o primeiro estágio tem uma massa de, olha só, a massa M1 é 700.000 quilos e 3 motores Raptors ativos correspondendo a uma força de empuxo E1 de 7 vezes 10 elevado a 6 newtons. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor do primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, essa força vale 1,12 vezes 10 elevado a 7. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui o primeiro estágio, tá bom? Que é o Super Heavy. Quais são as forças que atuam nesse primeiro estágio? O empuxo é 1, devido aos 36 motores que vão estar ligados. Esse empuxo é 1, é o que está fazendo esse primeiro estágio acelerar.
Ele está causando aceleração aqui para cima, no mesmo sentido. Então, vai ser a maior força. Menos. Quais são as forças que apontam no sentido contrário? A da gravidade, que é o peso do super-F, a massa dele, M1 vezes a gravidade. E também essa força F. O que é essa força F, professor? É a força que os gases do segundo estágio fazem no primeiro, empurrando ele também para baixo. Então, qual é a força resultante? Vamos lá, vamos aplicar mais uma vez a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Olha só, a força resultante é o empuxo E1, menos as forças que apontam no sentido contrário, que é a da gravidade, a massa do primeiro estágio vezes a gravidade, menos também a força F, que é a força que os gases lá do segundo estágio fazem no primeiro. Tudo isso, gente, é a força resultante. Tudo isso. Por quê? Porque são três forças que estão atuando lá no primeiro estágio. O empuxo, devido aos 36 motores, que está tentando acelerar o foguete. A força da gravidade está puxando ele no sentido contrário. E a força que os gases do primeiro estágio fazem nele também puxando no sentido contrário. Tudo isso aqui é igual a massa do primeiro estágio vezes a vezes a gravidade não, vezes a aceleração do primeiro estágio, que é o que nós queremos calcular. Vamos pegar essa massa que está multiplicando a aceleração e vamos passar dividindo tudo lá, beleza? Vamos lá, ó. Vai ficar a aceleração lá do primeiro estágio, do super-Heavy, igual ao empuxo E1, menos a massa dele vezes a gravidade, que corresponde à força da gravidade, menos a força que os gases do primeiro estágio fazem nele. Tudo isso dividido pela massa M1. Vamos fazer a mesma coisa, vamos separar, tá bom? Vamos separar. Vai ficar como, professor? Deixa eu ver aqui como é que vai ficar eu separando para ver se dá tudo direitinho, ó. Separando, gente, vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, cadê minha canetinha? Separando, vai ficar aqui a aceleração do primeiro estágio. Olha só, vai ser o empuxo menos a força F dividido pela massa, tá? O empuxo 1 menos a força F dividido pela massa, menos, aí tem a força da gravidade, que é a massa do primeiro estágio vezes a gravidade, dividido também pela massa M1. Bem aqui eu coloquei a massa minúsculo, né? Deixa eu apagar, colocar a massa maiúsculo também, M1. Por que que eu fiz isso? Porque isso vai facilitar, eu vou poder cancelar a massa M1 com M1 e vai ficar somente a gravidade. Então vamos lá, ó. A aceleração do primeiro estágio é igual à força de empuxo 1 menos a força dos gases, isso dividido pela massa M1, menos a gravidade que sobrou. Agora sim nós vamos substituir os valores. Quem é o empuxo 1? Bem aqui ele deu, ó, no enunciado da pergunta 8b. É 7 vezes 10 elevado a 6. Vamos substituir 7 vezes 10 elevado à sexta potência, menos. Quanto é a força? A força é 1,12 vezes 10 elevado a 7. Vamos fazer com que fique 10 elevado a 6? Pegue a vírgula e leve uma casa decimal para a direita, para ficar 11,2. Por que que o senhor fez isso? Por que que o senhor pegou a vírgula aqui, ó, e levou uma casa para a direita? Aí eu subtraio menos 1 lá no expoente, vai ficar 10 elevado a 6, para ficar igual, gente, ó. Para ficar 10 elevado a 6, por quê? Porque dessa maneira eu vou poder subtrair. Eu só posso subtrair 7 menos 11,2 se as potências forem iguais. Se elas não forem iguais, ficar 10 elevado a 7 e 10 elevado a 6, eu não vou poder subtrair. Então, por isso que eu levei a vírgula uma casa para a direita. Tudo isso, lembra, está dividido pela massa M1. Quanto é a massa M1? 700 mil quilos. Vamos escrever isso em notação científica também? Ficaria 7 vezes 10 elevado a 5. Se eu levar a vírgula mais uma casa para a esquerda, fica 0,7 vezes 10 elevado a 6. E por que que o senhor fez isso? Para também ficar 10 elevado a 6. Igualzinho está no numerador. Tranquilo?
Tudo isso menos a gravidade. A gravidade é 10. Vamos fazer as continhas, ó. 7 menos 11,2 dá 4,2. 4,2. Repete a base e o expoente. Dividido por 0,7 vezes 10 elevado a 6. Tudo isso menos a gravidade, que é 10. Cancela aqui, ó. 10 elevado a 6 com 10 elevado a 6. Então, sobrou o quê, professor? Só sobrou 4,2 dividido por 0,7. Isso daí, gente, dá quanto? 4,2 dividido por 0,7. Deixa eu fazer aqui. Dividido por 0,7 dá 6. Aliás, ó, tinha esquecido o sinal negativo, né? Quando a gente subtrair o 7 menos 11,2 dá menos 4,2. Porque fica o sinal do número maior, ok? Menos 4,2 dividido por 0,7 vai dar menos 6. Menos 6, menos 10. Quanto é que deu o resultado? A aceleração, então, gente, do primeiro estágio será menos 16 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, menos 16 metros por segundo ao quadrado. E para quem não entendeu por que que dá negativo, é porque essa aceleração ela vai estar, digamos assim, a gente considerou positivo em um sentido e ela acabou dando negativo. Então, realmente, de fato, vai dar negativo em relação ao segundo estágio, tá bom? Isso aí é em relação ao segundo estágio, então dá negativo, tranquilo? E ainda tem outra pergunta, eu disse que tinha só duas, mas tem três, né? Que é a pergunta 8C, ó. Calcule a aceleração relativa. Professor, quem é essa aceleração relativa? É a aceleração A2 menos a aceleração A1. Então, vamos colocar aqui, ó, a aceleração relativa é igual. Quem é a aceleração A2? A gente calculou lá em cima, é 0. 0. Quem é a aceleração... Menos, tá? Menos. Quem é a aceleração A1? Menos 16. Então, quando você fizer a subtração, ó, menos com menos vai dar mais. Então, a aceleração relativa será igual a 16 positivo, tá? Metros por segundo ao quadrado. Porque menos com menos dá mais. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Observando aqui as respostas que a gente teve. No item A, nós tivemos aceleração 0 metros por segundo ao quadrado, aceleração do segundo estágio. No item B, nós tivemos a aceleração de menos 16 metros por segundo ao quadrado, aceleração do primeiro estágio, e a aceleração relativa 16. Então, 0, menos 16 e 16. A alternativa aqui, ó, é a alternativa C. Beleza, gente? Essa foi uma questão muito boa. A gente demorou um pouquinho aqui porque eu fui explicar o passo a passo, cada passozinho desses que eu fiz para não ter nenhuma dúvida. Espero que tenha ajudado vocês aí. Uma questão de astronáutica onde nós precisamos utilizar a segunda lei de Newton para resolver ela. Sempre atrás aqui da aceleração. Beleza? Será que esse ano vai cair de novo uma questãozinha de foguetes, talvez sobre o Starship ou então foguete Origin? Não sei. Vamos ver, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos lá. Muito bem, prova de 2023, a questão 8 dessa prova é uma questão de astronáutica que vem falando a respeito de foguetes. Inicialmente, aqui no enunciado da questão, ele fala que no final de 2012 havia 1.191 satélites em órbita da Terra. 10 anos depois, esse número subiu para 6.905 satélites e ele prevê que daqui a uma década nós vamos ter mais de 14 mil satélites sendo lançados ao espaço.
E aí ele lembra, gente, que para lançar satélites ao espaço é necessário o quê? É necessário foguetes. Ele fala, por exemplo, que os foguetes podem lançar satélites individualmente ou vários satélites de uma vez só. Ele até fala do Falcon 9. O foguete Falcon 9 havia lançado 143 satélites ao espaço de uma única vez. Em um único voo, ele lançou 143 satélites. Aí ele traz uma tabela aqui embaixo com vários tipos de foguetes dos Estados Unidos, da Europa, da China, da Índia e da Rússia. Então note aqui a tabela. Nós temos os vários foguetes. Nós temos nessa segunda coluna a capacidade de carga, ou seja, quantos quilos cada foguete pode transportar, o preço do foguete em dólares e o custo específico, ou seja, dólar por quilo, quantos dólares custa cada quilo, beleza? Essa questão tem 3 itens, então nós vamos responder aqui a 3 itens para poder marcar a alternativa correta. No item A, vamos ver o que é que ele vai pedir para a gente fazer. Baseado nos dados da tabela, note qual dos foguetes apresenta o menor custo específico. Custo específico, pessoal, é essa última coluna aqui, ó. Aí ele explica aqui, ó, o que é o custo específico. Ele fala que o custo específico ele é obtido quando se divide o preço do foguete pela sua capacidade de carga. Então, para responder a essa questão, você precisa completar a tabela. Então, nós vamos ter que completar a tabela com esses dados aqui, ó. O custo específico do Falcon 9, o custo específico do Kuaizhou 1A da China e o custo específico do Proton da Rússia. Como ele disse, para poder encontrar o custo específico, a gente precisa dividir o preço do foguete, no caso do Falcon 9, 70 milhões. Então, vou fazer bem aqui, ó, 70 milhões dividido pela capacidade de carga. No caso do Falcon 9, 17.500. A gente pode cancelar aqui 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo, não é isso? Ó, 70 milhões, beleza? Dividido por 17.500. Quando você dividir o que sobrou aqui em cima pelo que sobrou aqui embaixo, né? Que é 175, você vai encontrar um valor, gente, de 4.000. O que é esses 4.000? São 4.000 dólares por quilo. Para você lançar, por exemplo, um satélite, se você tiver um satélite que tem aí uma massa de 4.000 quilos, aliás, desculpa, se você tiver um satélite que tem massa de 1 quilo, esse satélite vai custar 4.000 dólares, porque para cada quilo, você vai ter que desembolsar aí, meu amigo, 4.000 dólares, beleza? Esse é o custo específico por quilo. Vamos calcular aqui o do foguete chinês, o Kuaizhou. Aí a gente tem que dividir o preço do foguete, nesse caso 6 milhões. Então, vamos lá. 6 milhões, que é o preço do foguete, dividido pela sua capacidade. Ele consegue transportar até 300 quilos. Então, 6 milhões dividido por 300. Você pode cancelar 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Vai ficar aí, ó, 60 mil dividido por 3. Dá 20 mil. Esse aqui é bem mais caro, viu? Para você lançar um satélite que tem 1 quilo, você vai ter que desembolsar 20.000 dólares. Então, a cada quilo, você vai ter que desembolsar 20.000 dólares. E só tá faltando agora o do Proton. Então, vamos dividir aqui, ó, o preço do foguete Proton, que é um foguete russo, 175 milhões. Vamos colocar aqui, ó, 175 milhões dividido pela capacidade de carga dele, que é de 25 mil. Quando você dividir isso daí, você vai encontrar 7 mil. Então, 7.000 dólares é o que você vai ter que desembolsar para transportar cada quilo nesse foguete russo Proton. Então, observe, vamos lá. Observe o custo específico de todos os foguetes. Qual é o mais barato, meu amigo? O mais barato aqui é o do Falcon 9 dos Estados Unidos.
Para cada quilo, você vai ter que desembolsar 4 mil dólares. É o mais barato para você utilizar. Então, resposta aqui do item A, Falcon 9. Eu prefiro usar o Falcon 9 para poder levar um satélite meu ao espaço, porque é o que eu vou gastar menos, 4 mil dólares por quilo. Beleza? Vamos ao item B aqui, o que é que ele pede, ó. Suponha que você tenha 2 satélites de 7.500 quilos para colocar em órbita. Ora, se você tem 2 satélites e cada um deles tem uma massa de 7.500 quilos, qual é a massa total? Vamos lá, é 2 vezes 7.500. Dá quanto, professor? 15 mil. Então, você tem 2 satélites e juntos eles têm aqui 15 mil quilos de massa. É isso que você precisa levar ao espaço. Qual dos foguetes, aqui está a pergunta, ó, qual dos foguetes você usaria considerando o menor preço do foguete? Note, você não vai considerar mais o custo específico, você vai considerar agora o preço do foguete. Considere que o foguete levará somente seus satélites. Ai, que lindo. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, 15 mil quilos, tá? 15 mil quilos. Os únicos foguetes que conseguem levar 15 mil quilos é o Falcon 9, ele leva até 15.500. O Ariane 5, ele leva 15 mil quilos, exatamente 15 mil quilos. Note que o foguete Kuaizhou da China não consegue levar esses seus 2 satélites, ele só consegue levar até 300 quilos. O Electron também não consegue levar. O PSLV não consegue levar. O Proton consegue levar. Então, apenas esses 3 foguetes conseguem levar. Considerando o preço do foguete, do Falcon 9, do Ariane e do Proton, qual deles é mais barato? O Falcon 9, 70 milhões. Né? O Ariane, 180 milhões, é bem mais caro. E o Proton da Rússia, 175 milhões, é bem mais caro também. Então, né, os únicos foguetes são esses 3 que conseguem levar seus 2 satélites. E o mais barato, considerando o preço do foguete, é, de novo, o Falcon 9. Então, resposta aqui do item B, Falcon 9. De novo. Vamos ao item C. O item C diz assim, ó, os satélites atuais têm massas variando de 0,25 quilos, bem levezinho, né? Menor do que 1 quilo de arroz, por exemplo, até 5 mil quilos, aproximadamente. Considere que você deseja lançar, nota, você deseja lançar 60 satélites de 1,5 kg cada um. Gente, se são 60 satélites, cada um de 1,5 kg, então qual é a massa total? Vamos logo fazer, ó, 60 vezes 1,5 vai dar 90 quilos. 90 quilos. Se a gente olhar lá na tabela, todos os foguetes conseguem lançar esses 60 satélites, né? Porque massa todos eles conseguem lançar, ó. 90 quilos é muito pouco, então todos eles aqui têm uma capacidade de carga bem grande. Beleza, todo mundo consegue lançar. Aí ele diz aqui, qual dos foguetes você usaria, considerando, note, agora você vai considerar, vou até colocar de outra cor, o menor custo de lançamento. Menor custo de lançamento. E o fato de que seus satélites possuem componentes norte-americanos e por isso não podem voar em foguetes chineses. Considere que o foguete levará somente os seus satélites. Então, gente, o foguete chinês Kuaizhou 1A não vai poder levar esses 60 satélites. Então, pode descartar ele aqui, ele não pode levar. Os únicos que podem... Por quê, professor? Porque tem componente norte-americano. E por que que os americanos não deixam os foguetes chineses levar os satélites dele? Porque eles têm medo do pessoal desmontar lá e ver como foi que eles fizeram. É basicamente isso, sabia? É isso mesmo. Então, considerando, gente, o menor custo de lançamento é o preço do foguete, até porque o foguete só vai levar os seus satélites. Então, vai ser cobrado aí pelo preço do foguete. Qual deles é mais barato? O mais barato, gente, é o
elétron. O elétron aqui, olha só, o elétron é o mais barato. Ele custa apenas 7 milhões e 500 mil. O Falcon 9 custa 70 milhões, o Ariane 5 180 milhões, PSLV 30 milhões, o Proton 175 milhões. Então, nesse caso aqui, do item C, o mais barato seria o Electron. Então, nós já temos aqui a resposta. A resposta vai ser a alternativa que fala Falcon 9 e Electron. Nesse caso aqui, se você observar bem, alternativa A. Falcon 9 e Electron. Não sei se você percebeu, mas essa questão você não precisou utilizar nenhuma equação, nenhuma lei de Newton, lei da gravidade, você nem lei de Kepler, nada. Foi só leitura da tabela e divisão, basicamente isso. E ele ainda fala o passo a passo que você tem que fazer, o que é que você tem que dividir, etc. Então é só ler com bastante atenção, fazer com cuidado e com calma que você consegue. Beleza? Vamos seguir em frente, vamos lá. Prova de 2020. Essa questão, gente, é equivalente aí à questão de número 8, a primeira questão de astronáutica da prova. E olha que interessante, ela falava a respeito do telescópio espacial Hubble, que no dia 24 de abril de 2020, o ano da prova, havia completado 30 anos que estava em órbita da Terra. Daí, aqui no enunciado da questão, fala a respeito que os cientistas descobriram uma falha no espelho principal do telescópio. O que foi que eles decidiram fazer? Bem legal, aqui na figura mostra. Eles decidiram utilizar o braço mecânico do ônibus espacial para capturar o telescópio, trazer ele, afastar ele aqui para dentro do ônibus espacial, para que os astronautas fizessem o conserto desse espelho principal. A questão, gente, pede duas coisas. A primeira, ela pede para calcular o módulo da aceleração em metros por segundo, a qual o telescópio Hubble foi submetido. Então, para fazer o cálculo dessa aceleração, o aluno nem precisava lembrar da fórmula. Olha só que legal. A questão já dava a fórmula da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Ela informava o valor da força, 2 newtons, tá? Informava o valor da massa, 10.000 quilos, e aí era só substituir e calcular essa aceleração. Vamos fazer isso? Vamos lá, ó, aqui comigo, vou até afastar aqui, só um minutinho, ó, vou afastar aqui essas alternativas para cá, para nos dar um pouquinho mais de espaço. Então, vamos calcular, vamos utilizar aqui, ó, força igual a massa do Hubble vezes a aceleração que ele foi submetido. O que é que a gente vai fazer? Pegar esta aceleração aqui, aliás, aceleração não, desculpa, pegar a massa que está multiplicando e vamos passar ela para o outro lado dividindo, beleza? Vamos fazer isso para a gente poder isolar de um lado a aceleração, que é o que a gente quer. Então, do outro lado vai ficar, ó, força dividido pela massa do Hubble. Então, vamos substituir. Como a gente já viu lá, a força é igual a 2 newtons e a massa é de 10.000 quilos. Uma opção bem interessante de se fazer é pegar esse 10.000 e escrever em notação científica. Então, escreva ele em notação científica, ó, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 4 quilogramas. E lá em cima, 2 newtons. Dividindo aqui, ó, 2 dividido por 1 vai dar 2. Então, vamos colocar bem aqui, ó, a aceleração do Hubble vai ser igual a 2, que é o resultado aqui, ó, 2 dividido por 1, 2. A potência, 10 elevado a 4, vai subir mudando o sinal do expoente. Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 4. E aqui vai ficar, ó, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ó, para a gente tirar essa potência, 10 elevado a menos 4, a vírgula que está bem aqui depois do 2, ela vai ter que se deslocar para a esquerda 4 casas decimais.
Então, o resultado vai ficar como, professor? O resultado vai ficar assim, ó, a aceleração do Hubble será igual a 0,0002 metros por segundo ao quadrado. Veja que se você voltar para a direita 4 casas decimais, volta a ser 2 e você vai colocar lá a potência 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, precisa aqui entender um pouquinho de números em notação científica, porque a gente precisou colocar a massa, escrever a massa em notação científica, isso facilitou a divisão. 2 dividido por 1, 2. A potência sobe, mudando o sinal do expoente, fica menos 4. E para tirar essa potência, a vírgula se desloca para a esquerda, 4 casas decimais. Então, aqui nós temos, olha só, a nossa resposta, tá? A aceleração igual a 0,0002 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a primeira pergunta que a questão fez. A segunda pergunta era para calcular o tempo em segundos gasto para que o Hubble fosse afastado pelo braço robótico do ônibus espacial, levando em conta que ele ia ser afastado de uma distância de 4 metros, tá? Aí o aluno diz, mas como é que eu vou fazer isso? A questão aqui embaixo deu uma dica. Diz que a distância, ó, ele dá essa formulazinha aqui embaixo, tá vendo? Distância é igual a 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é uma formulazinha que vem lá do movimento uniformemente variado. Então, a gente pode utilizar ela, só substituir o d, que é distância, por 4 metros, a aceleração que nós já calculamos, e aí nós vamos ter o tempo. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou fazer aqui essa outra opção, utilizando aqui essa fórmula que foi dada. Distância igual a 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o lado de lá multiplicando a distância, tá certo? Vou pegar o nosso A, que está aqui multiplicando, e vou passar para lá também dividindo. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o tempo ao quadrado vai ser 2 vezes a distância d, dividido pela aceleração. Lembre-se, o 2 estava dividindo, passou multiplicando a distância. O A, que é a aceleração, estava multiplicando e passou dividindo aqui. Beleza? Por último, para a gente isolar aqui o tempo, ó, como tem o 2 aqui, ó, potência, qual é a operação inversa da potência? É a raiz quadrada. Então, o que é que a gente faz? Tira a raiz quadrada de 2 vezes a distância dividido pela aceleração. Pronto, isolamos de um lado o tempo. Agora, basta substituir os valores. Vamos substituir aqui os valores, ó. Substitui aqui comigo. Deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês. Estou não. Ainda bem. E deixa eu afastar um pouquinho aqui essa outra questão para não comprometer a nossa questão, beleza? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para não comprometer. Ixi, eu não consigo afastar não. Tudo bem. Vou fazer, eu acho que dá para a gente fazer aqui embaixo. Ok. Tempo aqui, ó, será igual a raiz quadrada, 2 vezes a distância. Lembra, a distância é de 4 metros, dividido pela aceleração. A aceleração é quanto, professor? 0,0002. Tudo isso daí? Tudo isso daí. Então, a raiz quadrada de tudo isso daqui. Vai ficar 2 vezes 4 dá 8. E, portanto, vai ficar 8 dividido... Vamos pegar esse 0,0002 e vamos escrevê-lo novamente em notação científica para melhorar e até para facilitar essa divisão. Fica como, professor? Fica 2 vezes 10 elevado a menos 4. Por que que isso facilita? Porque agora basta pegar, dividir 8 por 2. 8 dividido por 2, nós sabemos que dá 4. Então, deixa eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de 4. Essa potência que está aqui no denominador, que está dividindo, ó, 10 elevado a menos 4, ela vai subir mudando o sinal do expoente. Ou seja, vai subir, vai ficar 10 elevado a 4 positivo. Então, veja bem, a raiz quadrada de 4
é 2 e a raiz quadrada de 10 elevado a 4 é equivalente a 10 elevado a 4 dividido por 2, ou seja, vai ser 10 elevado a 2. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 2, ok? Sai da raiz, né? A gente tirou a raiz de 4, que é 2, e tirou a raiz quadrada de 10 elevado a 4, que é 10 elevado à segunda potência. 10 elevado a 2 é 100, e 2 vezes 100, 200. Então, aqui vai dar 200 segundos. Então, quanto tempo vai levar, professor, para o telescópio Hubble ser afastado de 4 metros? Vai levar... Opa, deixa eu pintar de verde também. Vai levar 200 segundos. Se você olhar aqui em cima, ó, nas alternativas, você chegava à conclusão que é a alternativa A. Marcava que é a alternativa A. Aceleração do Hubble, 0,0002 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, 0,0002 e o tempo 200 segundos. Então, uma questãozinha bem interessante para aplicar a segunda lei de Newton e também para aplicar essa outra fórmula que vem do movimento uniformemente variado para calcular o tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a resolver aí essa questão de 2020 e vamos que vamos. Vamos seguindo em frente com as questões. Muito bem, prova de 2019, nós tivemos duas questões de astronáutica que falaram aqui a respeito de foguetes, a questão 9 e a questão 10. Então, essa questão 9, bem interessante, ela falou do que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Para quem não sabe, foi o dia em que o primeiro homem, Neil Armstrong, pisou na superfície da Lua. E estava fazendo ali em 2019, o ano dessa prova, 50 anos desse evento. A figura aqui, ela vem trazendo as etapas que levaram o foguete Saturno V, né, que levou o primeiro homem à Lua até o seu pouso. A primeira fase foi aqui o seu lançamento do Saturno V. O segundo ponto aqui representa quando o foguete entra em órbita da Terra. O terceiro ponto é quando ele entra na trajetória translunar até chegar à Lua. Quarto ponto, quando ele entra na órbita da Lua, e o quinto aqui representa quando ele pousa. Muito bem, essa questão 9 tem dois itens. O item A, a pergunta A, ela pede para a gente calcular, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, calcule a aceleração inicial do Saturno V em metros por segundo. Ou seja, é um item onde nós vamos ter que utilizar a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, que nos diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E olha que interessante, ele nos deu aqui o seguinte, ele fala que o primeiro estágio do Saturno V, que é composto de 5 motores F1, note, cada um desses motores produz um empuxo. Para quem não sabe, empuxo é uma força que é o resultado de várias explosões. No caso, as explosões que acontecem lá dentro do motor, né, F1, que está fazendo o propelente, o combustível do foguete, ejetar os gases, e assim a terceira lei de Newton explicando, né, a toda ação existe uma reação. Então, a reação é essa força de empuxo que vai impulsionar o foguete, né, que vai fazer ele acelerar. Então, aqui é a força que faz o foguete acelerar. Beleza? Ele pede para considerar a massa do foguete inicialmente constante e de 3 milhões de quilos, e a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, com base em tudo isso, vamos lá, nós queremos calcular a aceleração. Se a gente quer calcular a aceleração, vamos pegar a massa que está multiplicando a aceleração e vamos passar para o lado de lá, e ela vai dividindo, não é assim? Então, nós vamos ter que a aceleração desse foguete Saturno V será a força resultante dividido pela massa do foguete Saturno V. Tudo bem. Lembre-se, força resultante é o resultado de todas as forças que agem no foguete. E nós temos duas. A força que impulsiona o foguete, que faz ele acelerar, que é a força de empuxo, 6.900.000 newtons. E nós temos a força no sentido contrário, que é o peso do foguete,
que é a massa vezes a gravidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso daqui, essa força resultante será igual ao empuxo que faz o foguete acelerar, menos o peso que está apontando no sentido contrário, massa vezes gravidade. Tudo isso dividido pela massa do Saturno V. Vamos desmembrar? Desmembrar é separar isso daqui, essa divisão. Ó. Vai ficar o empuxo dividido pela massa. Então, isso daqui será igual ao empuxo dividido pela massa. Isso facilita, tá, gente? Na hora de fazer as continhas. Menos, quando a gente desmembrar essa parte aqui, ó, massa vezes gravidade dividido por massa, eu vou poder cancelar as massas. É aqui onde facilita. Vai ficar somente a gravidade. Agora sim, eu vou substituir os valores. Vamos lá junto comigo, ó. Vou fazer aqui embaixo. A aceleração será igual. Quanto é o empuxo, professor? Ah, e lembre uma coisa, tá, gente? Lembre que esse empuxo é o resultado de cada um dos motores F1. Mas são 5 motores F1. Então, são 5. Esse empuxo tem que estar multiplicado por 5, tá? Ó, tem que estar multiplicado por 5. Então, vai ficar 5 vezes. Cada motor exerce uma força de empuxo de 6 milhões e 900 mil... 6 milhões e 900 mil newtons. Tudo isso daqui, ó, dividido pela massa. Quanto é a massa? 3 milhões de quilos. Tá? Aqui é multiplicação, tá? Ó, lembrando que aqui é multiplicação. Beleza. Tudo isso menos a gravidade, que é aproximadamente 10. Vamos cancelar alguns zeros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ficar aqui em cima com 5 vezes 69. 5 vezes 69 dá 345. Deixa eu ver se isso é verdade. Eu fiz a continha antes. Dá 345, é verdade. Então, 5 vezes 69, que foi o que sobrou depois que eu cancelei o zero, dá 345 dividido por 30 menos 10. Beleza? Continuando, ó, 345 dividido por 30 dá 11,5 menos 10. Então, a aceleração do foguete Saturno V, né, no primeiro estágio dele, é igual a 11,5 menos 10, ou seja, é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele acelera 1,5 metros por segundo, né? A velocidade dele vai aumentando 1,5 metros por segundo a cada segundo. Essa é a aceleração do foguete, gente. E como é uma questão de 2019, lembre-se, 2019 foi o último ano em que as questões da OBA eram abertas, o aluno tinha que escrever, então não tinha opções aqui para marcar. O aluno tinha que realmente chegar aí, fazer o cálculo e chegar até a opção. Alternativa B. Gente, a alternativa B, ele pede a aceleração do Saturno V, ó, deixa eu grifar para vocês, ele pede a aceleração do Saturno V quando tiverem transcorridos 100 segundos de voo. Quando isso acontecer, ele até explica aqui na alternativa, né? O que vai acontecer? O valor da aceleração que a gente obteve acima, lá no item A, só é válido para o primeiro instante de voo, porque a partir da ignição dos 5 motores F1 que equipam o primeiro estágio do Saturno V, olha o que acontece. A massa ela é reduzida a uma taxa de 15 mil quilos a cada segundo, 15 mil quilos por segundo. Então, a massa não vai ser mais a mesma. Óbvio, a massa vai diminuir. Se a massa diminui, a aceleração vai aumentar. Mas nós vamos fazer os mesmos cálculos que a gente fez aqui na alternativa A, porém, a gente vai ter que subtrair uma determinada massa. E quanto de massa, depois de 100 segundos, o foguete Saturno V vai perder? Bom, aí onde está? Para a gente responder, a gente tem que descobrir isso. Basta a gente fazer uma regra de 3 simples, ó. Se em 1 segundo ele perde 15 mil quilos,
em 100 segundos, ele vai perder x. Então, vamos fazer essa regra de 3 aqui, ó. Vai ficar, então, que a massa que ele vai perder vai ser 100 vezes 15.000. E 100 vezes 15.000, deixa eu ver quanto é que é. Dá 1.500.000 quilos. Então, dá 1.500.000 quilos. Ou seja, depois de 100 segundos, ele vai perder isso daí. Quanto que é a massa total dele? É de 3 milhões de quilos. Depois de 100 segundos, ele perde 1.500.000, que é a metade, e vai ficar com quanto? 1.500.000. Então, veja bem, depois de 100 segundos, a massa dele, ó, vou até escrever aqui, a massa será, depois de 100 segundos, tá? Subtraindo a massa total 3 milhões menos a massa que ele perde de 1.500.000, a massa será de 1.500.000 quilos, quilograma. Então, vamos repetir tudo? Não, né? Vamos fazer apenas a partir aqui da aceleração, ó. Vai ficar como, professor? Vai ficar assim. A aceleração dele, então, depois de 100 segundos, será 5 vezes o empuxo. Lembra lá quanto que é o empuxo? É 6.900.000 newtons. Então, deixa eu colocar aqui, 6.900.000 newtons. Dividido, agora a massa vai mudar, 1.500.000 quilos, menos a gravidade, que é 10. Aí a gente vai cancelar os zerinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer 5 vezes 69. Nós já sabemos que dá 345 dividido por 15. Menos 10. Ora, 345 dividido por 15, quando era dividido por 30, né? Deu 11,5. Então, vai ficar exatamente 23, né? 11,5 mais 11,5 dá 22, 23, é. Então, aqui, ó, o resultado aqui dessa divisão vai ficar 23 menos 10. Ou seja, a nova aceleração do Saturno V depois de 100 segundos é de 13 metros por segundo ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui, ó, a resposta. A aceleração dele aumentou, não foi? Aumentou bastante. No primeiro instante era 1,5 metros por segundo ao quadrado, mas depois de 100 segundos, como a massa dele diminuiu pela metade, a aceleração aumentou para 13 metros por segundo ao quadrado. Bem interessante, uma questão aqui, ó, questão 9, muito boa aqui de aplicação das leis de Newton, falando aqui da diminuição da massa ao longo do tempo. Excelente questão. Ainda na prova de 2019, gente, nós temos a última questão, a questão de astronáutica, a questão 10, que estava relacionada com a questão anterior, a questão 9, falando lá sobre o foguete Saturno V, só que agora ele vai falar da etapa 2, que é conhecida como a órbita de espera. Essa órbita de espera eu vou até marcar, pois nós vamos utilizar esse dado. Ela está a 200 quilômetros de distância da superfície da Terra. E aí, durante um pouco mais de 2 horas que o foguete vai permanecer nessa órbita, o que é que os astronautas fazem? Eles primeiro checam todos os sistemas do foguete. E se tiver tudo ok, eles ligam o terceiro estágio do foguete Saturno V. Esse terceiro estágio será ligado por cerca de 6 minutos e vai injetar a espaçonave na trajetória translunar, ou seja, em direção a um ponto do espaço onde a Lua vai estar 80 horas depois, quando o foguete chegar lá. Bem interessante, não é? Essa questão, ela tem 2 perguntas, tá? A pergunta A, ela vai pedir para você fazer o seguinte, ela vai pedir para você calcular a velocidade orbital em quilômetros por segundo. Então, você vai calcular a velocidade do foguete Saturno V nessa órbita ao redor da Terra.
Daí, gente, ele fala, então como é que nós vamos calcular essa velocidade orbital? Ele até diz, ó, você vai ter que utilizar a segunda lei de Newton. Ele fala que a força a gente vai utilizar durante o tempo que o foguete fica nessa órbita de espera, ele não tem nenhum motor ligado. Então, a única força que está atuando sobre ele é a força da gravidade, que é a massa do foguete vezes a massa da Terra, vezes G, que é a constante gravitacional aqui, ó, dividido pela distância, pelo quadrado da distância do foguete até o centro da Terra. Então, nós vamos estar utilizando esta força, tá? E a aceleração que nós vamos utilizar é o quadrado da velocidade orbital dividido pela distância até o centro da Terra, ok? Então, vamos utilizar isso daqui, ó. Vamos lá. A segunda lei de Newton vai ficar o seguinte, tá? Força igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir o que ele falou? A força nós vamos substituir pela força gravitacional. Então, vai ficar a massa vezes a massa da Terra vezes a constante gravitacional G dividido pelo quadrado da distância do foguete até o centro da Terra. Tudo isso igual a massa do foguete vezes a aceleração, que é quem? A velocidade orbital, que é o que a gente quer calcular, quadrado da velocidade orbital, dividido por R. Bom, aqui nós já podemos cancelar, veja bem, essa massa com essa massa. Já podemos cancelar essa distância com o quadrado dessa distância. Então, veja o que sobrou. De um lado, sobrou o quadrado da velocidade orbital, aqui, ó, que é o que a gente quer calcular, a velocidade orbital. Do outro, sobrou a massa da Terra vezes a constante gravitacional, já é G dividido pela distância. Então, vamos reescrever isso daqui, ó. Ficou como, professor? Ficou o quadrado da velocidade orbital ao quadrado, ok? Igual a massa da Terra vezes G dividido pela distância. Deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês. Estou, não. Agora, o que é que a gente vai fazer? Tirar a raiz, né? Essa potência aqui vai passar para lá, tirando a raiz. Então, vai ficar assim, ó, velocidade orbital. Opa, orbital. Deixa eu apagar aqui esse Bzinho. Botei aqui errado, ó. É orbital. Velocidade orbital igual a raiz quadrada do produto da massa da Terra vezes a constante G dividido pela distância. Isso aqui está tirado a raiz. Beleza? Vamos substituir os valores. Vai ficar a raiz quadrada de... Ó, ele falou aqui que a gente deveria utilizar... Vou até sublinhar aqui, ó. Vou sublinhar aqui de laranja, ó. A massa da Terra, o produto da massa vezes a constante gravitacional, 416 mil, tá bom? Então, nós vamos utilizar aqui como sendo 416 mil dividido pelo... Essa distância R, gente, é a distância onde o foguete está até o centro da Terra. Bom, o raio da Terra tá bem aqui, ó. Vou sublinhar também. O raio da Terra é 6.300 quilômetros. E da superfície da Terra até onde o foguete está, a gente havia marcado, é 200 quilômetros. Então, vai ficar 6.300 mais 200, ou seja, vai ficar 6.500. Então, aqui embaixo, essa distância é de 6.500 quilômetros. Perfeito? Isso daqui dá exatamente raiz de 64. Ou seja, 416 mil dividido por 6.500 dá 64. E a raiz de 64 é 8. 8 o quê, professor? Quilômetros por segundo. Então, a velocidade orbital é 8 quilômetros a cada segundo. Esta é a velocidade orbital, enquanto o foguete está orbitando ali a Terra. Legal, não é? Então, essa daí é a resposta. A pergunta B, ele vai pedir para a gente calcular, esse incremento de velocidade. O que é o incremento de velocidade?
Bom, quando o motor do terceiro estágio for ligado, ele vai fazer com que a velocidade, né, que o foguete consiga chegar à velocidade de escape. O que seria a velocidade de escape? Ó, é necessária a injeção na trajetória translunar, pode ser feita considerando como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre, calculada na altitude da órbita de espera, menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local, que foi a velocidade que a gente calculou na pergunta A. Ele fala que a velocidade de escape é a velocidade, vou marcar, ó, a velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade lunar, no caso, chegar até a Lua. Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre a energia potencial gravitacional e energia cinética seja nula. E ele nos dá o valor dessa energia potencial gravitacional e da energia cinética. A energia cinética é igual, ó, vou sublinhar aqui para vocês, é igual a massa vezes a velocidade de escape ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial gravitacional, ela é igual a menos a massa vezes a massa do foguete vezes a massa da Terra vezes a constante g dividido pela distância, ok? Então, veja bem, para a gente conseguir calcular esse incremento de velocidade que ele falou, a gente vai utilizar esta informação dada aqui no enunciado da pergunta B. A soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética é nula. Aqui, ó, vou botar para vocês. Energia cinética mais energia potencial vai ser igual a zero. Então, nós vamos utilizar essa informação. Agora, vamos substituir. A energia cinética, vamos lá, ó, colocar aqui, é a massa vezes a velocidade de escape, que nós queremos muito calcular, o quadrado dessa velocidade, dividido por 2, mais a energia potencial. A energia potencial é negativa, então vai ficar negativo, mais com menos, menos, ok? Menos a massa do foguete, vezes a massa da Terra, vezes a constante gravitacional, tudo isso dividido pela distância do foguete, Saturno 5, até o centro da Terra. E tudo isso, essa soma, tem que ser igual a zero. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a energia potencial, que está negativa, e vamos passar para o lado de cá, positiva. Então, vai ficar como? Ó, acompanha comigo. Vai ficar assim, ó, massa vezes a velocidade de escape ao quadrado, dividido por 2, igual a massa, agora vai ficar positivo, vezes a massa da Terra, massa do foguete vezes a massa da Terra, vezes G, que é a constante gravitacional, dividido pela distância. Então, a energia potencial passou para lá, ela passou positiva. Nós podemos cancelar essa massa, que é igual a esta, ok? O que mais? Mais nada. Não dá mais para cancelar nada, não. Mas nós podemos agora, ó, como a gente quer calcular a velocidade de escape, a gente vai pegar esse 2 que está dividindo e vamos passar para lá multiplicando. Beleza? Vamos fazer isso. E depois vamos tirar a raiz, ó, que a velocidade de escape está elevada ao quadrado. Então, essa potência aqui vai passar para o lado de lá em forma de raiz. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. Velocidade de escape vai ser igual, ó. O 2 passa multiplicando, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada da massa da Terra vezes a constante G dividido por R. Não é assim? E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Note que isso daqui, ó, raiz quadrada da massa da Terra vezes a constante G dividido pela distância, nós calculamos esse valor na pergunta A. Era exatamente, ó, a velocidade orbital lá na órbita de espera, ou seja, é exatamente igual a 8 km por segundo. Então,
nós vamos ficar apenas aqui, ó, com raiz quadrada de 2 vezes 8 quilômetros por segundo. E ele diz aqui na pergunta B que a gente deve considerar a raiz quadrada de 2 como sendo 1,4. Então, o que é que nós vamos ter? Que a velocidade de escape é igual a 1,4 vezes 8, que é a velocidade orbital. Isso vai dar quanto, professor? Isso vai dar exatamente igual, deixa eu fazer aqui a continha, gente. Isso dá exatamente igual, 8 vezes 1,4, 11,2. Então, dá 11,2 quilômetros por segundo. Esta é a velocidade que o foguete Saturno V precisa alcançar para conseguir fugir da gravidade da Terra e ser encaminhado até a Lua. Essa é a velocidade de escape, mas lembre-se, a questão não pediu para a gente calcular a velocidade de escape. Ela pede para a gente calcular, ó, calcule o incremento de velocidade necessário. Esse incremento de velocidade, aqui em cima, ó, ele falou que é a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Então, a gente ainda tinha que fazer, ó, que esse incremento de velocidade é a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Ou seja, esse incremento de velocidade é 11,2 menos 8. 11,2 menos 8 vai dar 3,2. Então, o incremento de velocidade, quando o terceiro estágio do foguete Saturno V for ligado, é de 3,2 quilômetros por segundo para que ele possa ser lançado em direção à órbita translunar e chegar até a Lua. Esta daqui é a resposta. Então, está feita aí a questão de número 10. Espero que vocês tenham entendido, uma boa questão de uso da segunda lei de Newton, né? E ainda tivemos aqui, ó, energia cinética e energia potencial gravitacional, tudo numa mesma questão. Beleza? Vamos adiante aí com mais questões. Tchau, tchau, meu povo.